Boa noite, mais uma vez, Shabbat Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Interessante que a gente cantou essa música Shema, ouça, e é exatamente essa música, a letra dessa música está nessa paraxá de hoje, em Deuteronômio, Devarim 6. Então não foi à toa que nós cantamos. A porção de hoje chama-se em hebraico Vaet Hanan, que quer dizer eu supliquei. O livro básico do Antigo Testamento é Deuteronômio, em hebraico Devarim, que começa no capítulo 3, 23 e vai até o 7, 11. Temos também a parte dos profetas, está em Isaías. Temos também os escritos apostólicos, chamado Novo Testamento, que está em Marcos. E sempre eu gosto de começar com o Salmo, O Salmo, a própria tradução do Salmo é louvores, em português. Em hebraico é Tehillim. E eu acho que o Salmo é sempre uma palavra, para o nosso coração. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas os homens na correnteza da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos desde o romper da aurora com teu amor infinito, e exultaremos de alegria todos os nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que nos puniste, pelos anos em que passamos sob grande sofrimento. Que as tuas realizações se manifestem aos teus servos e aos teus filhos a tua maravilhosa glória. Que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém. Que salmo lindo.
Segundo um comentário, em hebraico chamado Midrash, Moisés teria suplicado ao Senhor, ao Eterno, 515 vezes para que ele pudesse entrar na terra, para que o Senhor permitisse que ele entrasse na terra. Isso porque a palavra supliquei, em hebraico, que é o nome da nossa paraxá, Vaet Hanan, toda letra hebraica ela tem um número. É uma língua matemática. E aqui temos o Vav, a letra Vaet Hanan. A letra Vav, ela tem o valor de 6, o Aleph de 1, o Tav de 400, o Re de 8, a letra Nun 50 e a Nun Sofit também 50, dando o total de 515. Então, os sábios interpretaram que Moisés suplicou ao Senhor 515 vezes para que pudesse entrar na terra prometida. Mas a sua oração não foi atendida. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. A boa montanha é uma referência a Jerusalém, e o Líbano é o lugar onde seria construído o templo, segundo os comentários do Talmud. Porém, o Eterno indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. O Eterno responde a Moisés como se ele dissesse assim: não adianta mais você insistir, eu já decidi que você não vai entrar na terra. Segundo muitos teólogos, Moisés não entrou na terra prometida porque ele entrará um dia e guiará todo o povo de Deus no segundo êxodo da história, com a vinda de Yeshua, Jesus. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus de vossos pais vos dá. A palavra hebraica para escutar é Shema, que significa, além de ouvir, ela significa escutar, ela significa atender, entender, obedecer. Essa palavra, ela aparece mais de 90 vezes no livro de Deuteronômio, Devarim em hebraico. Daqui nós concluímos que quando o Eterno, através do seu profeta, nos diz que nós temos que escutar, não significa que nós devemos somente ser bons ouvintes, mas também cumpridores daquilo que nos é transmitido. O duplo significado da palavra chamar, cuja forma imperativa é Shema, escuta, a própria palavra implica que alguém escute e obedeça. Em Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E Romanos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, chamar, e o ouvir pela palavra de Deus.
A fé, ela é o resultado não somente do que a gente ouve, mas de ter uma atitude certa de querer colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. A fé, ela não se desenvolve numa pessoa que apenas lê as Escrituras. A confiança, né? Por que confiança? Porque fé não é acreditar. Fé é confiar. Então, porque a confiança, ela vem com o resultado de colocar em prática aquilo que o Senhor disse. O propósito dos mandamentos é dar vida. Os mandamentos foram dados para dar vida tanto neste mundo quanto no vindouro. Aquele que guarda os mandamentos do Eterno terá vida longa. É o que diz Deuteronômio 4:40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá, a ti e aos teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. A obediência aos mandamentos, ela prolonga a nossa vida, né, e nos dá benefício tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Mandamentos que te ordeno para que bem te vá, para que você vá bem. A liberdade, ela não se encontra fora da obediência, mas sim quando nós estamos ligados ao Eterno, que é o dono de toda a vida. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Esses textos nos ensinam que a obediência aos mandamentos do Senhor produz prosperidade tanto para nós quanto para os nossos descendentes. Se desejamos prosperar, né? Prosperar não é sinônimo de ganhar dinheiro, mas se nós queremos prosperar naquilo que fazemos, devemos guardar os mandamentos do Senhor. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuirei delas, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu mando. Então, por que será que está escrito na Torá: farei surgir um profeta do meio dos teus irmãos como tu? O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Há um mandamento que ordena a ouvir e obedecer ao profeta que o Eterno irá levantar entre o povo de Israel. Esse profeta, ele falou como Moisés. Veja João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A expressão aqui, eu vos digo, ela aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. E ela mostra que o profeta
que veio, né, anunciado por Moisés, ele tem a autoridade do Pai para interpretar, para jogar luz naquilo que o Pai disse no Antigo Testamento. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e eles lhe falará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. E em Atos diz o seguinte: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Há um mandamento que ordena o povo a ouvir e obedecer ao Messias, Yeshua, Jesus. Aquele que não cumpre esse mandamento não fará parte do povo de Israel no mundo vindouro. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. A palavra traduzida aqui como chegastes vem da palavra davek, que significa apegar-se, associar-se. Achegar-se ao Eterno é o mesmo que ser fiel, não juntar-se a outros deuses e não ter costumes pagãos como aqueles que seguem falsos deuses. Essa união com o Eterno é que nos confere vida. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. E no versículo seguinte diz: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra, a qual passais a possuir. Aqui a Torá está falando de dois mandamentos que nós já estudamos em outras porções, chamados Hukim e Mishpatim, que são aqui traduzidos como estatutos e juízos. Os Hukim são aqueles mandamentos que não têm explicação. São mandamentos de uma compreensão mais difícil, que não existe muita lógica. E os Mishpatim são mandamentos mais comuns, mais fáceis de entender, porque estão todos dentro de uma lógica. Também está escrito que se deve cumprir os mandamentos na terra. A terra de Israel é o primeiro lugar onde se deve guardar a Torá do Eterno. A Torá, ela foi dada para ser guardada primeiramente na terra de Israel, para que servisse de exemplo a todo o mundo. E há mandamentos que são válidos apenas em Israel, para serem cumpridos apenas na terra de Israel. Isso torna essa terra uma terra santa, separada, diferente e elevada espiritualmente. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque
Esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Qual é a forma de evangelizar o mundo segundo a Torá? A primeira resposta está nesse versículo. Guardar os mandamentos é a melhor forma de se impactar as nações. A segunda resposta vai se encontrar no livro de Deuteronômio, Devarim 4:9, onde se diz que a Torá deve ser transmitida aos filhos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O fato da gente amar uns aos outros constitui basicamente a essência da Torá. Se a gente cumpre a Torá amando uns aos outros, todos conhecerão Yeshua, Jesus, o Espírito de santidade entregue aos discípulos do Messias, né, dos discípulos de Yeshua, não são para testificar o que ele disse, mas sim para nós sermos testemunhas, né, multiplicar aquilo que ele disse. A sabedoria e a inteligência hebraica não consistem em saber intelectualmente, mas sim é um estilo de vida, de praticar os mandamentos que foram dados por Moisés, né, por Deus através de Moisés, e confirmados por Jesus. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos. De que forma, né, podemos impactar as nações para que eles creiam, né, no Deus e que eles possam se aproximar das bênçãos que nos foram dadas, né, através dos patriarcas, mas também são de todos, né? A resposta é: ouvirão todos estes estatutos. O nosso estilo de vida é o que pode impactar as nações, porque só palavras não impactam, né? Aquilo que você vive, da forma que você age, é isso que impacta os outros, não só falar. Além disso, quando o nosso estilo de vida ele é correto, ele é santo, e justo, né? As palavras que saem da nossa boca saem com poder. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e que não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as fará saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Os pais e os avós têm uma grande responsabilidade de transmitir as revelações do Senhor aos filhos e aos netos. Os pais são responsáveis para que os filhos aprendam as leis de Deus. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, mas o Senhor as entregou a mim. A Torá, ela tem que se tornar, né, as leis de Deus, ela tem que se tornar fogo no nosso coração para que ela cumpra o papel na nossa vida. A forma dessa palavra ser fogo no nosso coração
é meditando na palavra. A meditação bíblica, ela não é você usar apenas a mente, mas usar a boca. Isso implica em repetir as palavras escritas na Torá em espírito de oração. O estudo da Torá, juntamente com a oração no espírito, é o que pode produzir o fogo de Deus no nosso coração. Uma vez que nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor vos falou no Monte Horebe, do meio do fogo, não vos permitais corromper, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. O Eterno nunca se revelou ao seu povo através de uma imagem. Dessa forma, os filhos de Israel não podem fazer qualquer imagem de qualquer divindade que seja. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Todas as vezes que os profetas falam do juízo por causa do pecado de Israel, eles também falam de uma promessa de restauração. Aqui nós vemos que a promessa de buscar o Eterno, ela é dada aos descendentes dos patriarcas que se encontravam entre as nações e ao resto do povo que queria se chegar a Deus. A condição de encontrar o Eterno é buscá-lo de todo o coração e com toda a sua alma. Como podemos fazer isso? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. A expressão no fim de dias faz referência ao tempo antes do reinado messiânico na terra, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo. Ouvirás a sua voz. Nos últimos tempos, os descendentes de Israel irão retornar a Torá. Essa é uma promessa. Essa é a forma de buscar ao Eterno, ouvindo a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. O pacto com Abraão continua vigente, continua em vigor para aqueles que perderam a identidade com o Senhor e hoje estão praticando idolatria em outras nações. Nos últimos dias, quando esses descendentes voltarem para o Senhor de todo o coração, ouvindo e obedecendo, vão experimentar a sua compaixão, vão experimentar a sua fidelidade e vão ser reintroduzidos no pacto que foi jurado aos patriarcas Abrão, Isaque e Jacó. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nos textos de Êxodo 20 e Devarim, Deuteronômio 5, é chamado os 10 mandamentos, mas na realidade é chamado em hebraico, são as 10 palavras, né, foram traduzidos dessa maneira. A ordem que os mandamentos aparecem, elas foram trocadas pela Igreja Católica e depois trocada novamente por Lutero. Segundo a Torá, a numeração correta é: primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus.
Segundo, não tenhas outros deuses. Terceiro, não tomes em vão o nome do Eterno. Quarto, lembra-te e guarda o Shabat. 5, honra a teu pai e tua mãe. 6, muitas bíblias em português falam, não matarás, não é matar, não assassines, que é completamente diferente de não matarás. Não adulteres. 8, não furtes. 9, não des falso testemunho. E 10, não cobices. As 5 primeiras frases, ou as 5 primeiras palavras, falam da redenção entre o eterno e o homem. E as 5 últimas falam da relação entre os homens. Ao comparar Êxodo 20 e Devarim 5, Deuteronômio, a gente vai encontrar algumas diferenças, principalmente na palavra número 4, onde fala do Shabat. Em Êxodo 20, o Shabat está ligado à criação do mundo. Em Devarim 5, o Shabat tem a ver com a saída do Egito. Em Êxodo está escrito que temos que nos lembrar do Shabat. Aqui está escrito que temos que guardar o Shabat. Lembrar não é o mesmo que guardar, mas ambas se completam. O Shabat, ele foi nos dado para lembrar os eventos importantes da história, como a criação do mundo e a saída do povo do Egito. O Shabat existe desde a criação do mundo. Então, ele não é coisa de judeu. O Shabat, a guarda do sábado, ela está em Gênesis. O povo judeu nem existia. Então, o Shabat é para ser guardado por todos os homens. Além disso, o Shabat foi dado de uma forma especial aos filhos de Israel, para ser guardado como sinal do pacto que foi feito depois da saída do Egito. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui está escrito, até grifei ali, que nós temos que fazer o dia de sábado, fazer o dia do Shabat, o dia do sábado, de forma que ele signifique algo especial. O Shabat, ele tem que ser diferente de um dia comum. Por essa razão, surgiram várias tradições do povo judeu. Por exemplo, acender as velas no Shabat. Isso é um sinal do último trabalho que se fez antes de iniciar o Shabat. Vocês chegam aqui, está sempre acesa. Eu já acendi. Isso significa, encerrou o trabalho que começa na sexta-feira, às 6 horas, e termina no sábado, às 6 horas. Por exemplo, nós bebemos quando fazemos em casa, né, nós bebemos uma taça de vinho para iniciar o Shabat. Também é uma das tradições que o vinho, né, ele é um símbolo de alegria, né? Como na festa de Caná, Jesus transformou a água em vinho, né?
E o vinho simboliza a celebração, um dia feliz, uma alegria. Por isso, bebemos uma taça de vinho no Shabat. A tradição de colocar uma toalha branca sobre a mesa, porque é a lembrança do maná que formava um tapete, formava um tapete branco, né, para ser colhido. Então é uma lembrança. A tradição de duas halá, que são dois pães trançados, especialmente preparados para o Shabat. A halá, esse pão, né, com esse nome, ele representa, por que dois pães? Porque ele representa que o maná no sexto dia, que é na sexta, ele era colhido em dobro, porque no sábado não se colhia. E assim por diante, várias tradições que foram, que lembramos, né, para que isso seja contado aos nossos filhos e passe de pai para filho. O Shabat também é um dia para lembrarmos da libertação da escravidão do Egito, e serve também para a gente lembrar de ser liberto da escravidão do pecado através de Yeshua. A saída do Egito, ela é uma sombra profética da saída da verdadeira escravidão do pecado. Agora nós entramos, né, naquilo que é considerado como a maior declaração da fé monoteísta, né, que é o Shema, né, que é no livro de Devarim, Deuteronômio 6, 4 e 9. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A primeira frase, né, original do Shema, né, aquele que nós cantamos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né, escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Nessas palavras, né, a gente encontra a chave para poder estar perto do Senhor a todo momento. Shema, a primeira coisa que o homem tem que fazer para estar próximo ao Eterno é escutar e obedecer. Devemos nos aproximar diariamente do Eterno e separarmos alguns minutos para ouvi-lo. Não fazer nada, esperar quieto, deixar que o Espírito do Senhor nos fale. A maioria das vezes que eu vejo as pessoas orarem, é só pedidos, só pedidos. Ninguém para um pouco depois do pedido e fica um tempo em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar. A maioria das vezes que oramos, não escutamos, mas é muito melhor escutar do que falar. Não que exista nada quanto falar, mas tente essa outra forma. Ore, fale e pare. 5 minutos. Às vezes você orou 20, pare 5. Escute, fique em silêncio, não pense em nada. Pense só em ouvir a voz do Senhor. O Shema nos ensina a importância do ouvir, porque damos ouvido à voz do Eterno
é que conhecemos os seus mandamentos. Se não dermos ouvido à voz do Eterno, não conheceremos os seus mandamentos. Isso é o que Moisés disse. Pare de olhar, ouça. Pare de falar, ouça. Crie um silêncio na sua alma. Esforce-se para ouvir a voz mansa do Eterno. O nosso tema de hoje, eu sempre crio um tema para a gente falar. Ele se chama Fazendo o Amor Durar. Muitas pessoas hoje, elas são avessas a compromissos. Elas relutam em se vincular a algo ou alguém. A mentalidade que predomina hoje é provar, experimentar e optar por aquilo que é novo, por aquilo que é mais recente. As promessas de lealdade são poucas e raras. Hoje em dia, a liberdade é entendida como uma ausência de restrição. Mas a verdadeira liberdade, aquela que vale a pena, é a liberdade para fazermos algo que é difícil e requer esforço. Por exemplo, se você quer ter a liberdade de tocar piano, você tem que se acorrentar a ele e praticar todos os dias. A professora da Estela fala o seguinte: se você não praticar um dia na semana o piano, você sabe que você não estudou. Se você não praticar 2 dias, o seu professor, ou se você estiver numa orquestra, o maestro sabe que você não praticou 2 dias. Agora, se você não praticar 3 dias, você sabe que você não praticou. O maestro, a professora sabe que você não praticou. E o público sabe que você não praticou. Liberdade, nesse sentido, não significa ausência de restrição, mas sim escolher a restrição certa. Isso envolve compromisso, que envolve uma escolha que te obriga a renunciar a outras escolhas. A minha definição favorita de compromisso é se apaixonar por algo e, em seguida, construir uma estrutura em torno desse compromisso para o momento em que a paixão vacilar. E isso é um bom caminho. E é uma das características fundamentais do livro de Devarim, Deuteronômio. O livro de Devarim é mais do que simplesmente os discursos de Moisés nos últimos meses da sua vida. É mais do que uma recapitulação do resto da Torá. É uma tentativa de integrar a lei e a narrativa em uma única visão de como seria criar uma sociedade com liberdade, porém governada pela soberania de Deus. Uma sociedade justa, com compaixão e respeito pela dignidade humana. Construída com um compromisso mútuo entre Deus e um povo, e entre um povo e Deus. O próprio compromisso já é um ato de amor. No centro disso estão as famosas palavras do Shema. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. A Torá
ela é a narrativa fundamental do casamento tenso, né? Muitas vezes tempestuoso, entre Deus e um povo que era frequentemente obstinado. Mas mesmo assim, é uma história de amor. Podemos ver como o amor é central para esse livro de Devarim. Observando, por exemplo, quantas vezes aqui nós temos a palavra ahavá, que quer dizer amar. No hebraico, as três letras, né? Aqui está ahavá, aqui está a raiz da palavra, que são as 3 letras. Designam todas as outras palavras que vêm dessa, né? A raiz é amar, então tudo que designa de amar vai ter essas 3 letras. Ela ocorre 15 vezes no livro de Gênesis, mas em nenhuma delas fala de relacionamento entre Deus e um ser humano. Em Êxodo, aparece 2 vezes entre Deus e o ser humano. Em Levítico, aparece 2 vezes entre Deus e o ser humano. Em Números, nenhuma. Em Deuteronômio, aparece 23. Repetidamente, ouvimos falar de amor. Em ambas as direções, dos israelitas para Deus e de Deus para os israelitas. Veja aqui esses exemplos. O Senhor não colocou seu afeto em você e não escolheu porque você era mais numeroso do que os outros povos, pois você era o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor te amou. Ao Senhor seu Deus pertencem os céus, até mesmo os mais altos céus, a terra e tudo que nela há. Ainda assim, o Senhor colocou seu afeto, né, seu amor, em seus antepassados e os amou. E Ele escolheu vocês, seus descendentes, acima de todas as nações, como é hoje. O Senhor seu Deus não deu ouvidos a Balaão, mas transformou a maldição em uma bênção para você, porque o Senhor, seu Deus, o ama. Por um lado, temos uma declaração apaixonada de amor de Deus por um povo. Por outro, nós temos um código legal que regula a maioria dos aspectos da vida dos indivíduos e da nação. Lei e amor são 2 coisas que não andam muito juntas. O que tem a ver um com o outro? É que compromisso é se apaixonar por algo e em seguida construir uma estrutura em torno dele para sustentar esse amor ao longo do tempo. As leis, né, os mandamentos, é que são essa estrutura. O amor é uma paixão, né, uma emoção que não pode ser garantida para sempre. Nós casamos na poesia, mas continuamos casados na prosa. É por isso que precisamos de leis rituais, hábitos de ação. Rituais são estruturas que mantêm o amor vivo. Conheci um casal que o marido levava café da manhã para a esposa todos os dias, de segunda a segunda. Eu não tenho certeza se ela queria o café todos os dias, mas ela aceitou isso com satisfação, porque ela sabia que a linguagem do amor dele, que ele estava dedicando a ela, era através de trazer esse café da manhã para ela. E, de fato, o amor deles se mantém vivo.
foi essa vasta multiplicidade de rituais, muitos deles no próprio livro de Devarim, Deuteronômio, que sustentaram o povo, o amor de Deus a esse povo. Está no livro de Salmos. Tu, Deus, é o meu Deus, busco-te fervorosamente, tenho sede de ti, todo o meu ser tem saudades de ti, numa terra seca e ressecada, onde não há água. Está também em Isaías: ainda que as montanhas sejam abaladas e os morros removidos, o meu amor infalível por vocês não será abalado, nem a minha aliança de paz será removida. No Sidur é um livro fugiu a palavra. Da tradição, né, dos casamentos, das rezas, de tudo mais, diz o seguinte: você nos amou com grande amor, com amor eterno. Tem uma canção maravilhosa depois que chama Edith Nafesh, que ela foi composta no século XVI, e é uma canção, assim, uma declaração de amor a Deus. E mesmo hoje, muitas canções que surgem, Israel ainda surgem, declarando esse amor a Deus. Quer se fale, né, do amor de Deus pelo seu povo, ou do seu povo por Deus, esse amor, ele está firme há 33 séculos. É muito tempo para durar, mas eu acredito que vai durar para sempre. Será que poderia durar todo esse tempo sem os rituais, sem os mandamentos? Os mandamentos preenchem a nossa vida todos os dias com uma lembrança da presença de Deus? Eu acho que não. Sempre que os judeus abandonaram a vida de mandamentos, né, de praticar os mandamentos, em poucas gerações eles perderam a sua identidade. Sem rituais, eventualmente, o amor morre. Mas com os rituais, as brasas, elas permanecem, e assim elas ainda podem se tornar chamas. Nem todos os dias um casamento longo e feliz parece um casamento, mas mesmo o amor envelhecido ainda pode ser forte. Se a coreografia do afeto, as cortesias, as gentilezas permanecerem. A lei da Torá é a estrutura de comportamento construída em torno do amor de Deus e o seu povo, de modo que o amor permaneça muito depois dos sentimentos de paixão terem já envelhecidos. Daí a ideia de mudança de vida. Se você busca ter amor eterno, construa em torno disso uma estrutura de rituais, de pequenos atos de gentileza, pequenos gestos de autossacrifício. Vou deixar de fazer isso por você. E você será recompensado com uma alegria silenciosa, com uma luz interior que vai durar toda a vida. Esse Shabat de hoje, ele é conhecido como Shabat Nahamu, que quer dizer o Shabat da consolação do povo judeu pelas tragédias ocorridas em Tisha B'Av. Tisha B'Av, para quem não sabe, é um dia de jejum, um dia de luto,
que nessa data ocorreu vários eventos trágicos, como os 40 anos do deserto, como a destruição do primeiro templo, como a destruição do segundo templo, todos na mesma data, com a expulsão do povo da Inglaterra, dos judeus da Inglaterra, e por aí vai ter uma sequência imensa de tragédias ocorridas somente nesse mesmo dia a cada ano. Mas consolar também é um ato de amor, de se doar por inteiro, de falar menos e escutar mais. É hora de estar junto, de ajudar o outro na recuperação, de resgatar o sorriso. O que a Torá nos conta sobre esse grande gesto de amor, que é consolar alguém que teve uma perda irreparável. Nos conta sobre um homem e Deus. Ao redor, nada. Apenas as areias do deserto e o céu azul. O homem suplica: meu Deus, por favor, eu lhe peço, me deixa entrar, me deixa ver essa boa terra. Mas Deus responde: Moisés, não falemos mais sobre isso. Você já viveu 120 anos. É hora de se juntar aos seus antepassados. Aos olhos de Deus está na hora, mas aos olhos desse homem de 120 anos passou como um relâmpago. E ele suplica mais um pouco. Ele sente que ainda tem muito para dar. Senhor, ainda é cedo. Deus lhe diz: Moisés, vai até o alto da montanha, levanta os seus olhos para todos os lados e admire tudo que você puder ver. Moisés era um homem que sonhava entrar na terra prometida, mas Deus orienta ele a olhar para a intensa vida que ele viveu. Não se esqueça das coisas que os olhos viram e não permita que nenhum dia da sua vida não fique registrado no seu coração, porque assim a história da sua vida vai ficar eternizada. Você continuará vivendo através da sua história, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e para sempre. Moisés olha para trás, ele se vê diante de um arbusto em chamas e sente novamente a emoção de escutar a voz de Deus. Moisés olha novamente e desta vez se vê no alto do Monte Sinai, escrevendo as leis na alma de um povo. E ele torna a suplicar: Deus, eles não saberão como continuar sem mim. Eu conheço a minha gente. Em 2 ou 3 gerações, eles se interessarão por outros deuses e por outras terras. Meu Deus, me deixa passar com eles. Agora eu já sei como devo agir nessas situações. Nessa hora, Deus o leva para ver o futuro. E é o dia de Shav Be'av. E o primeiro templo está ardendo em chamas. Moisés diz: nossa, eu não imaginava que um dia teríamos um templo tão lindo assim, tão impressionante, e que depois vai deixar de existir. Deus leva Moisés a conhecer os juízes, os reis, os profetas,
e o segundo templo. E aí ele vê o segundo templo também destruído no mesmo dia de Tisha B'Av. Moisés implora mais uma vez: Deus, por favor, agora que eu já sei o que aconteceu no futuro, se o Senhor me permitir entrar em Israel, eu mudo o rumo dos acontecimentos. Deus olha bem nos olhos dele e consola: Moisés, você nunca se conformou com seu destino? Desde o primeiro dia que eu me revelei a você e te dei as minhas ordens, você me questionou, lembra? Durante a vida inteira, você perguntou, questionou, esbravejou, desafiou, gaguejou, bateu o pé, bateu na rocha. Eu não esperaria outra coisa de você, mas posso te garantir que a nossa gente, o nosso povo, irá sobreviver sem você, sem os templos, sem os sacerdotes, sem os profetas. Os templos serão destruídos, eles serão expulsos da Inglaterra, serão expulsos da Espanha, serão expulsos de Portugal e ainda serão assassinados pelos nazistas alemães. Sofrerão atentados na Argentina, fugirão da fome na Etiópia e até em Israel passarão apertos. Mas eles serão como você, Moisés. Nunca vão dar o braço a torcer, vão continuar questionando tudo, até a mim e até as minhas leis. Mas enquanto estiverem conectados comigo, com seu Deus, eles continuarão vivos. Acredite nisso. Agora está na hora de você passar o bastão. Vai lá, dá uma força para o Josué. Passa a ele a sua luz, transmita a ele um pouco do seu carisma, pois é ele agora que vai liderar o povo daqui para frente. E depois dele haverá muitos outros. Eles precisam do seu apoio, do seu desapego. Vai lá, Moisés. Os olhos de Moisés se enchem de lágrimas, mas teimoso do jeito que ele é, ele volta a pedir a Deus para entrar em Israel. Só mais um pouco, Senhor. Me dá mais alguns dias, por favor. Moisés fez 515 súplicas a Deus, como vimos no início. E a cada vez Deus o escutou e o consolou. De repente, Moisés escuta algo. É a sua própria voz. A voz do coração dele sussurra: escuta, Israel, onde quer que você esteja, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Seu nome é um, sua palavra é uma, o que ele diz, ele faz. Deus não fez essa aliança só com os pais de vocês, mas com cada um de vocês. E ele fará esta aliança também com seus descendentes e com todos os que o escutarem. Moisés se dá conta de que ele vai deixar a terra para entrar para a história de Israel, através do seu exemplo, através das suas ideias, através dos seus questionamentos. Ele se dá conta que é ao dar aos seus descendentes os instrumentos para que eles enfrentem as dificuldades que o futuro reserva, ele vai garantir a existência do povo de Deus. Nesse momento, a sua face ganha um novo brilho. Moisés enxuga as lágrimas, convoca todo o povo e diz:
Shema Israel, escutem, cada um de vocês, os valores que eu tenho a passar para vocês hoje. Estudem, guardem bem na memória as nossas leis, os nossos costumes, as nossas tradições. Então questionem, discutam, mexam e remexam. Mudem o que deve ser mudado, preservem o que deve ser preservado e depois coloquem em prática. É esta a Torá que eu, Moisés, coloco diante de vocês. Não deixe de ensiná-la a seus filhos, mas deixem espaço para que em cada época e lugar seus filhos a interpretem e revivam essa Torá à luz de seus tempos. Só assim vocês vão continuar vivos e entrarão em Israel. Nesse momento, Deus sorriu e, com a sua mão forte e estendida, fez um sinal de positivo. Com sua humildade e consolado, Moisés seguiu em frente e ensinará aos seus filhos, andando por seu caminho, de manhã, de tarde e de noite, sempre. Moisés confiou em Deus e a vida continuou. Shabbat Shalom.